Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal FlyFi saindo, e nesse vídeo a gente vai falar sobre 4 fundos imobiliários que ainda estão baratos. Como a gente sabe, a Selic começou a cair, isso aí fez com que os fundos imobiliários subissem muito. A gente pode ver alguns exemplos na prática de alguns fundos que subiram aí até mais de 80%, como é o caso do HTMX11, BRCO11 que subiu mais de 30%, HGBS11 que subiu mais de 25%. A expectativa é que a taxa Selic termine em 2024 em 9%, e isso aumenta ainda mais a possibilidade dos fundos imobiliários se valorizarem. Então nesse vídeo a gente vai conversar sobre 4 FIIs que ainda estão baratos e a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Antes desse vídeo começar, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo, se inscrever no canal ativando o sininho de notificações, porque aqui eu falo de investimento de um jeito que eu sei que você vai entender e eu te ajudo com os seus investimentos. Sem enrolação, vamos lá. Primeiro fundo da nossa lista é um fundo de shoppings, o MAL11. É um fundo do segmento que eu gosto bastante, a gente sabe que brasileiro gosta de shopping, não é mesmo? MAL11 subiu bastante com essa queda da Selic, mas ele ainda está com desconto. Se a gente der uma analisada rápida aqui, uma cota do MAL11 custa R$ 115,99, pagou mais de 8% de yield nos últimos 12 meses, e olha só, tá com P sobre VP em 0,97. Lembra daquela regrinha? P sobre VP acima de 1 pode ser que o fundo esteja caro, abaixo de 1 pode ser que o fundo esteja com desconto, igual a 1 está sendo negociado no seu preço justo. Então se a gente descer aqui embaixo, a gente vê que o valor justo por uma cota do MAL11 seria de R$ 119,31. No momento que eu tô gravando esse vídeo, está praticamente aqui em 116. Então tá com um desconto ali ainda, mesmo sendo um fundo que subiu bastante, ó, subiu mais de 20% nos últimos 12 meses, ainda é um fundo que tá com desconto. É bom a gente ressaltar que a gente nunca deve olhar somente o P sobre VP para entender se o fundo tá barato ou tá caro, que a gente tem que olhar o fundo como um todo. Um fundo de shoppings, ele pega o dinheiro da gente que vai lá e compra as cotas, e ele vai comprar imóveis físicos, no caso aqui shoppings. Então o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar a localização dos imóveis, a gente tem que olhar para ver se o fundo está com espaços vazios, se tem lojas naquele fundo ali que não estão alugadas. A gente tem que olhar uma série de coisas para a gente entender se o fundo está ou não está com desconto. Mas aqui a gente pode pegar um raio-x e entender um pouquinho mais sobre isso, olhando esse indicador que é o preço sobre valor patrimonial. O MAL11 é um fundo bacana também, porque tem uma boa liquidez diária, ó, acima de R$ 2 milhões. É um fundo que tem um valor patrimonial acima de 1 bilhão, e o que está atrapalhando o fundo para que ele esteja sendo negociado ali no seu preço justo é exatamente a vacância. Vacância significa os espaços vazios ali dentro dos shoppings. Pensa comigo, a gente tem um fundo de shopping, então a gente compra shoppings pra gente alugar ali para várias lojas pra gente ganhar aluguel. Se a gente tem lojas que estão vazias, ou seja, sem nenhuma empresa ali alugando aquele espaço, a gente deixa de ganhar aluguel. Então quando a gente compra uma cota de um fundo imobiliário de shoppings, a gente quer o quê? Nenhum tipo de vacância, porque vacância significa espaços vazios, ou seja, menos aluguel que a gente recebe. E aqui a gente pode ver que a vacância dele está em 5%. Tá dentro da média, tá? O MAL11, ele tem aqui, vamos ver a quantidade de shoppings. Ele tem 3 shoppings no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 1 em Pernambuco, 1 em Alagoas e outro na Bahia, ou seja, 8 shoppings aqui espalhados pelo Brasil, mas tem uma vacância aqui de 5%. Então, mesmo sendo uma vacância pequena, isso aqui é um dos pontos que pode estar atrapalhando o MAL11 de subir ainda mais. Mas ele é o primeiro fundo da nossa lista que está sendo negociado com desconto, mesmo subindo mais de 20%, ainda tem um espacinho ali para que o fundo se valorize, ou seja, negociado ali ao seu preço justo. Segundo fundo da nossa lista é um fundo que eu tenho na carteira do canal, que é um fundo de galpões logísticos, o VILG11. Para você entender o que é um fundo de galpão, é bem simples. Sabe quando você vai viajar e nas estradas você vê vários galpões gigantes? Então, esse fundo é fundo proprietário de 16 galpões logísticos que estão espalhados aí pelo Brasil. Esses galpões servem para armazenar estoques de empresas gigantes. No caso do VILG11, algumas empresas que usam o galpão desse fundo são, por exemplo, a Tokstok, a Netshoes, a Ambev, o Boticário. Existem várias empresas grandes que usam os galpões desse fundo. E como a gente pode ver aqui, ele está sendo negociado bem abaixo do seu preço justo, onde uma cota para ser negociada no valor justo teria que custar R$ 111,14. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, uma cota está no valor de R$ 96,70. O fundo é um fundo grande, tá? Pagou um yield de mais de 8% nos últimos 12 meses. E olha só o tamanho do desconto, gente. P sobre VP de 0,87. É lógico que isso aqui não é à toa. Um dos principais motivos é isso aqui, olha, vacância. Pensa, de 100% dos galpões, 13% estão vazios. Então a gestão precisa resolver esse problema para que esse fundo volte a subir, mas a gente pode ver aqui que é um fundo gigante também, ó, com mais de 1 bilhão de patrimônio, mais de 160 mil cotistas, e é um fundo que tem boa qualidade nos seus imóveis. Dando uma olhadinha rápida aqui, por exemplo, olha, ele tem 15% dos seus galpões destinado a Tokstok, tem 10% aqui com a Prêmio Locação, Netshoes, Privalha, União
Unilog, Ambev, o Boticário, Solística e Grupo Move. Então é um fundo bem interessante, está sendo negociado com desconto porque está passando por alguns problemas de inadimplência, mas é um fundo que eu, Lucas, gosto, tenho na carteira do canal e acho que está sendo negociado com um bom desconto. Lembrando, gente, que nada do que eu falar aqui para você deve ser levado como uma indicação, tá? Eu sou uma pessoa normal, como você, um investidor que está fazendo os seus investimentos, estudando cada vez mais o mercado e estou passando um pouquinho aqui do meu conhecimento. Então, não invista em nenhum desses investimentos somente porque eu falei ou porque você viu em outros canais. Faça a sua análise, estude para você tomar suas próprias decisões e decidir se esses investimentos são interessantes para sua carteira. Terceiro fundo da nossa lista, o fundo VIUR11, que é um fundo de renda urbana, que no caso desse fundo, ele compra imóveis onde estão instalados ali algumas faculdades. A gente pode ver aqui que 49% dos imóveis desse fundo está destinado ali à Anima, que é uma faculdade, Cogna, Facamp, Dasa, Lebisquit e uma fatia aqui para as lojas americanas, onde 10% dos contratos são contratos típicos e 90% são atípicos. Por que isso aqui é interessante? Porque o contrato atípico, ele amarra um pouco mais o inquilino ali naquele imóvel. Para o inquilino sair daquele prédio ou ele devolver para o fundo é um pouco mais complicado, tem um pouco mais de burocracia. Então, quando a gente tem contratos atípicos, é mais importante para que o inquilino permaneça lá. O VIUR11 é um fundo base 10, uma cota está custando aqui R$ 7,90, pagou R$ 10,96 de yield nos últimos 12 meses e está sendo negociado a um P sobre VP de 0,87, então tá com um desconto muito grande. Não é um fundo muito grande, tá? Ó, tem uma liquidez diária aqui abaixo de R$500 mil, que é um ponto aqui que a gente tem que prestar atenção. Não é um fundo muito grande, mas é um fundo que teve mais de 21% de valorização nos últimos 12 meses, tá com 3% de vacância, mas o preço justo pelas cotas do VIUR11 seria de R$ 9,05, pagou 7 centavos de rendimento no último mês. Por que é interessante a gente olhar os fundos imobiliários com desconto para a gente fazer a nossa análise, para a gente decidir se a gente vai investir ou não? Porque você ganha dinheiro em fundos imobiliários tanto na compra mais barata das cotas, porque elas podem se valorizar, mas você também recebe aluguéis mensalmente. Então, o foco dos fundos imobiliários não é uma extrema valorização, como você pode comprar, por exemplo, ações de crescimento. O foco dos fundos imobiliários é você comprar bons fundos com desconto para você ter uma margem ali e você receber os aluguéis mensalmente. Então, quando a gente fala sobre fundos com desconto, como por exemplo aí VIUR11, VILG11 ou MAL11, são boas oportunidades de você estudar para você conseguir comprando as cotas com uma margem um pouco maior abaixo do seu preço justo. Então, toda vez que você for analisar um fundo imobiliário, analise se você está comprando com desconto para você não ficar olhando somente o preço da cota. Por exemplo, se a gente olha aqui somente no valor do VIUR11, a gente vai olhar e falar, cara, uma cota custa R$ 7,90, então é muito melhor do que comprar, por exemplo, uma cota do VILG11 que custa quase 100. E não é dessa forma que a gente olha ou deve analisar um fundo imobiliário. A gente deve analisar o todo e também o preço sobre o valor patrimonial. Quarto fundo da nossa carteira é o fundo JSRE11, que é um fundo proprietário de vários prédios onde eles alugam salas comerciais para empresas. Esse tipo de fundo sofreu bastante na pandemia porque com a entrada do home office, muitas empresas entregaram seus escritórios. Só que agora, como a pandemia já passou e as taxas de juros estão caindo, esse tipo de fundo pode voltar a entregar um bom rendimento, porque além de ter excelentes imóveis, ele também tem excelentes imóveis em boas localizações em São Paulo. Uma cota do JSRE11 hoje está custando R$ 71,99, pagou um yield de 7,79 e olha só o tamanho do desconto, gente. P sobre VP de 0,64. É lógico que caiu desse jeito, porque o risco também aumentou, mas continua sendo um bom fundo imobiliário. Olha só, liquidez acima de 2 milhões e ele tem aqui um valor patrimonial de mais de 2,34 bilhões de reais. Ponto de atenção aqui, vacância de 6,90, essa vacância já chegou a ser um pouco maior, tá? Eles estão resolvendo esses problemas agora, principalmente agora com a tendência da Selic continuar caindo, a economia começar a se reerguer de novo. Esse tipo de fundo pode resolver esse problema de vacância de uma forma mais rápida e começar a entregar um bom rendimento. O valor patrimonial da cota, cara, o preço justo de uma cota por esse fundo seria de R$ 112,46 e o seu último aluguel pago foi de 46 centavos. O interessante é que se a gente olhar aqui, olha,
O fundo é um fundo um pouco mais antigo e ele sempre manteve a constância nos seus rendimentos. Como eu falei para vocês, né, nos últimos anos aqui pós-pandemia, ele vem diminuindo os aluguéis, mas o fundo tem excelentes imóveis em boas localizações em São Paulo. Então aqui tem 6 imóveis em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. A gente pode ver aqui que ele tem o Edifício Paulista, Tower Bridge Corporate, Praia de Botafogo no Rio de Janeiro. Vocês podem até dar uma pesquisada nesses imóveis, vocês vão ver que a localização desses imóveis está numa posição muito interessante. Então qual que é o ponto que eu quero mostrar aqui para vocês? Existem vários fundos que ainda estão sendo negociados com desconto e agora está ficando cada vez mais difícil você encontrar bons fundos imobiliários com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. Então é hora de começar a repescagem, é hora de começar a filtrar melhor esses fundos para continuar fazendo boas escolhas. A tendência é que agora em 2024, lá no final a Selic termine em 9%. Então quanto mais a Selic diminuir, mais a probabilidade dos fundos imobiliários subirem, valorizarem as suas cotas. E aí não vai ficar tão fácil de você encontrar bons fundos imobiliários pagando bons dividendos com preços mais descontados. Por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês. Esses são os 4 fundos imobiliários que eu separei aqui nessa lista, que na minha opinião ainda estão baratos e vale a pena o seu estudo. Quero que você comente aqui embaixo se você tem algum desses fundos imobiliários na sua carteira e qual a sua opinião sobre eles. Eu vou deixar mais 2 vídeos para você continuar estudando aqui sobre investimentos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o curtir e se inscrever no canal. Te aguardo até o próximo vídeo.